4, versículo 1. Aleluia. Eu quero que a igreja acompanhe comigo, para a gente falar a mesma língua. Aleluia. Deus abençoe quem ofertou o projetor. Deus multiplique. Deus multiplique quem ofertou o banner, né? Deus multiplique. Deus multiplique todos da igreja, porque vocês ofertam e a gente consegue, né, fazer uma projeção, o som, né? Deus abençoe. 2 Reis 4:1 diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, aleluia, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, fala para a pessoa que está do seu lado, teu servo, amém, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eu estava meditando nessa tarde, ontem à tarde, e pedi uma palavra para o Espírito Santo. E ele falou assim para mim, que é necessário que a presença dele esteja na nossa vida e na nossa casa. Meu Deus! É necessário. Porque quando há a presença do Espírito Santo na nossa vida, tudo fica diferente. Você não vai ficar livre de problemas, mas você vai ter esperança. Você não vai ficar livre de problemas, porque o Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo quando você tem a presença. Por isso que nós louvamos a presença. Aleluia. E essa mulher, a Bíblia diz que era uma mulher viúva, né? Eliseu, não, volta no 1, por favor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, olha só, o teu servo. Ela não fala nem o nome do marido, ela fala que ele era servo do Senhor. Queridos, o Espírito Santo ele fala para mim e para você nessa noite: preste atenção no seu legado. Preste atenção no seu legado. Ele era servo de Deus. E ela chega ao profeta Eliseu, e a primeira coisa que ela fala para ele era servo. Ela tinha como requerer algo, porque o esposo dela deixou um legado. Quando eu orava pelo meu esposo, a pastora que ministrava na minha vida, ela dizia assim: você tem uma filha, preste atenção no que você vai fazer, você tem que deixar um legado. A gente precisa entender que para ter a presença do Senhor na nossa vida, para ter a presença de Deus na nossa casa, é necessário que as nossas condutas sejam diferentes. Eu não posso pedir para que o Espírito Santo entre na minha vida com a presença dele, entre na minha casa, se eu não mudar a minha conduta. Eu não posso pedir para que a presença de Deus esteja na minha vida, sendo que eu já estou pensando no pecado que eu vou cometer. Porque Deus, ele não habita no meio do pecado. Verdade. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus não gosta de pecado. Para essa mulher chegar para o profeta e requerer algo, ela antes disse que o marido era servo. Ela não chegou falando assim: olha, profeta, o meu esposo, Alencar, não, o meu esposo, o servo. O filho pródigo, ele só retornou para casa porque o pai tinha deixado um legado. Porque se o pai não tivesse deixado um legado, ele não tinha retornado.
Por que o filho pródigo retorna para casa? Mesmo sabendo que ele tinha gastado todo o dinheiro dele. Mas por que ele retorna? Porque ele sabia que naquela casa tinha a presença do Senhor. Amém. E ele precisava se reconciliar. Então nós só podemos requerer algo quando nós somos transformados. E é necessário que a cada dia a gente levante de manhã e diga assim: Espírito Santo de Deus, me ajuda. Eu preciso ser transformada. Me ajuda. Para que hoje eu não cometa os mesmos pecados que eu cometi ontem. Para que hoje eu seja melhor que ontem. Amém. Aleluia. E ela chega para Eliseu e diz assim: o teu servo morreu. Não morreu qualquer pessoa. Morreu um homem de Deus. Não foi qualquer pessoa. Ele fez a obra. Ele procurou ser melhor. Fala para a pessoa que está do seu lado: procure ser melhor. Procure ser melhor. É tão difícil. É tão complicado isso. Porque a pastora sempre fala: nossa natureza é adâmica. Olha aí. É adâmica. É pecaminosa. É tão complicado isso. Mas eu preciso ser melhor. Porque no momento de angústia eu tenho legado. Eu posso chegar diante de Deus, diante de um profeta, e falar: o teu servo, você é servo? Você é servo lá fora? Você é servo no seu trabalho? Você é servo nos teus amigos? Você é servo nos teus vizinhos? Você é servo com a tua sogra, com o teu sogro, com o teu irmão? Você é servo porque você precisa ser servo. Aleluia. E tu sabes, olha lá, e tu sabes que o teu servo temia quem? Ao Senhor. Quando você teme ao Senhor, eu não estou falando medo, estou falando de temor. Medo é uma coisa, temor é outra. A criança, ela pode ter medo dos pais, mas ela fica fazendo as mesmas pirraças. Quando ela começa a ter respeito pelo pai e pela mãe, ela fica mais atenta ao que ela vai fazer. Eu sei porque eu tenho 2 filhos, né? Então a criança, ela ter medo é uma coisa. Ter medo de apanhar, ter medo de levar um castigo é uma coisa. Agora quando ela pensa: opa, peraí, eu tenho que ter respeito por eles, ela se aquieta. E aqui essa mulher, ela deixou bem claro: e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Quando você teme ao Senhor, você muda a tua atitude. Quando você teme ao Senhor, Deus te faz presente na tua vida. O Espírito Santo se faz presente na tua casa, porque naquela casa há temor a Deus. Olha aí. Quando você entrar numa casa, que a casa é prato voando, xícara quebrando, gritaria, berração, aflição, é porque dentro daquela casa não está tendo temor. Porque o Senhor não habita na bagunça. Deus é um Deus de ordem e decência. Meu Deus! Se na minha casa tem ordem e decência, é porque tem a presença do Senhor. Se na minha casa tem ordem e decência, é porque o Espírito Santo habita ali. E nós devemos levantar todo dia e pedir para o Espírito Santo nos ajudar. O Espírito Santo me ajuda. Porque dentro de uma casa tem várias personalidades. Ninguém é igual a mim. Nem poderia. Eu sou única. Você é único. Deus te fez único. Em meio de milhões e milhões, você foi escolhido. Sim. Não é a criação, não é assim? Em meio de milhões nós fomos escolhidos. Mas aonde há temor, há a presença do Senhor. Meu Deus! O teu servo temia. Ele tinha a presença de
Deus na vida dele. E veio o credor. Queridos, ele era um homem de Deus. Ele era um homem que ele temia o Senhor, mas ele deixou algumas dívidas para trás. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. Infelizmente, isso daqui não aconteceu só há 4.000 anos atrás, não. Eu morei em Manaus e eu vi tanta coisa no meio dos ribeirinhos. Gente entregando filhos por até voto. Mas assim, eu fiquei tão chocada quando eu li isso, que o credor queria levar as crianças. Aí começou a me vir na lembrança tudo que eu vi. Eu falei, meu Deus, as pessoas precisam da presença do Senhor. Precisam da presença de Deus. Aleluia. 2. Versículo 2. E Eliseu lhe disse. E Eliseu disse para ela: que te hei de fazer? O que você quer que eu faça com você? Declare-me, o que é que tens em casa? Aqui está faltando uma interrogação. Na minha Bíblia tem. Declara-me, o que é que você tem em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O azeite, na Bíblia, ele representa a presença do Espírito Santo. Aquele homem faleceu, mas ele deixou um legado, e ele deixou dentro do lar dele a presença do Espírito Santo. O filho pródigo, eu acho linda essa passagem do filho pródigo. Quando ele retorna para a casa do pai, é porque o pai ensinou para ele o que era servir a Deus. Quando você retorna, você vai dar uma voltinha lá fora, que você retorna, é porque você sabe que aqui tem a presença de Deus. E é muito lindo a presença do Senhor, porque a presença do Senhor, Ele cura todas as feridas. Nós louvamos isso. Ele é o remédio para curar todas as feridas e todas as dores. E quando eu falo todas as feridas e todas as dores, não só são dores da alma, são dores físicas. Porque quando a tua alma está doente, o teu corpo, ele sente. Você quer ver uma pessoa doente, ela começa a adoecer com problemas de aflições na alma. Depois aquilo começa a gerar dores físicas, dores nas pernas, dores nos braços, febres noturnas. Meu filho, quando era pequeno, ele tinha febre noturna, fazia tudo quanto era exame e não dava nada. O médico dizia: febre noturna. Eu falei: eu não aceito isso. Eu não posso aceitar. Que febre noturna é essa? Febre depois das 6 da tarde? Fazia tudo quanto era exame e o menino não tinha nada. Nós não devemos aceitar coisas que o inimigo ele coloca na nossa vida e que não tem diagnóstico. Aleluia. E Eliseu lhe disse: o que eu vou fazer por você? O que você tem na tua casa? E ela falou: Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite. Aleluia. Versículo 3. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Olha só que coisa, né? Eu fiquei imaginando aquela mulher. Ela tinha um pouquinho de azeite numa botija, e o profeta vira para ela e fala para ela ir na vizinhança e pegar vasos emprestados. Você iria? Você iria? Eu fiquei pensando, Tiago, se eu iria. Eu falei: Jesus, como minha fé é pouca, porque eu acho que eu não iria. Tá louco. Eu não sei se eu iria. Eu não sei se eu iria lá nos vizinhos. Ei, me dá aí uma chama que você tiver aí. Eu não sei não. Mas é porque o profeta queria que ela ficasse não com um pouco da presença, mas que ela ficasse cheia da presença. Aleluia. Versículo 4. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que estiver cheio. Aleluia.
Então, você vai chegar na tua casa hoje, você vai fechar a porta da tua casa, você vai pegar a sua família, você vai orar e vai declarar para eles assim: a presença de Deus vai encher esse lugar. A presença de Deus vai encher a minha casa. A presença de Deus vai encher as nossas vidas. Você quer um milagre financeiro? Primeiro busque o reino de Deus. Primeiro busque a presença. Primeiro busque se encher da presença. Porque não é um pouquinho de presença. O azeite, ele simboliza a presença do Espírito Santo. Quando Eliseu fala para ela assim: olha, vai, pega vasos emprestados, é porque Eliseu já sabia que Deus ia encher ela de azeite. Glória a Deus. Quando Deus falou para você, Cida, mergulhe, é porque Deus quer te encher de azeite. Deus quer que a tua casa transborde de azeite. Deus quer que a nossa casa transborde de azeite. Sabe aquela pessoa que não ia na sua casa? Depois que você orar, você vai ligar para ela. Vai mandar um WhatsApp, porque hoje em dia ninguém mais liga. Vai mandar um WhatsApp. Ela vem na minha casa que eu vou fazer um bolinho. Ela vai entrar na tua casa, ela vai sentir a presença do Espírito Santo. E o azeite vai ser tanto, 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 que ela também vai se encher de azeite. Aleluia. Aleluia. Precisamos ter esse desejo. Precisamos ter o desejo da presença. Porque é só a presença que pode curar. É só a presença de Deus que pode transformar as nossas vidas. Aleluia. Ah, missionária, mas eu estou com uma conta atrasada. Eu estou precisando comprar algumas coisas para minha casa e não tenho dinheiro. Busque a presença. Busque a presença. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você não precisa de dinheiro. Você precisa de bênção. É bênção. Não é dinheiro. Não é, pastora. Nós precisamos ser abençoados. Eu conheço pessoas prósperas, muito prósperas, mas que está enterrada numa cama com uma depressão e não levanta. Porque falta azeite. Porque falta azeite. Precisamos de azeite. Meu Deus. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite. O que você tem declarado na tua casa sobre teus filhos? Sobre aquele que mora com você? De repente você mora com o pai, com a mãe, com o irmão, ou até mesmo sozinho. Você entra como dentro da tua casa? Declare o azeite. Declare a presença. Porque nós oramos, é a tua presença. Nós louvamos. Eliseu, ele sabia, porque ela chegou para Eliseu, presta atenção. Ela chega para Eliseu e fala assim: olha, eu sou a mulher daquele servo que servia a Deus e que servia aos profetas, porque Eliseu ele andava junto com Elias. Se você for ler lá no capítulo 1 de 2 Reis, é quando Elias morre. E Elias ele vai numa carruagem de fogo. E aí acontece lá no alto que Eliseu pega a capa de Elias, põe sobre ele, e toda a unção de Elias passa para Eliseu. E esse homem, ele andava com eles. Ele servia os dois profetas. Eliseu sabia quem era ele. E ela chega para Eliseu e diz assim: olha, meu marido, ele deixou uma dívida, mas ele era um homem de Deus. Ele deixou uma dívida e o credor está indo lá na
minha casa e vai levar meus filhos como escravo, como pagamento da dívida. Você concorda comigo que Eliseu podia pegar, tirar um dinheiro e dar para ela? Ele não deu dinheiro, porque ela precisava, não era de dinheiro, ela precisava da presença. Porque o dinheiro ia resolver o problema do credor. E depois? Eu quero chegar no céu e dar um abraço, Eliseu. Falar, meu céu, cara, né? Deus te usou muito. Porque entenda que o problema dela, momentâneo, era pagar aquela dívida. Mas Eliseu, ele queria muito mais para aquela mulher. Olha aí. Ele sabia que Deus podia dar muito mais para ela. E ele chega para ela e fala assim, olha, o que você tem? Ah, não tenho nada, porque a nossa visão é pequena. Ela não vê. Quando você está passando por um problema, você não vê a solução do problema. Você só vê o problema. A aflição daquela mulher, que o credor ia chegar e levar os filhos. A aflição dela. Então ela só via o problema. Ela não via que ela tinha um pouquinho de azeite. E ele chega para ela e fala assim, ó, você vai lá e pede vasos emprestados, depois você fecha a porta sobre ti e sobre os seus 2 filhos. Faz uma profecia com teus filhos. A tua história vai mudar. Queridos, presta atenção. É mudança de história. Aleluia. Não é pagamento de dívida. Isso é muito pouco. Meu Deus. É mudança de história. Ela entrou para a história. Eita Deus. É muito mais. Não é pagar dívida para não levar as crianças. É mudança de história. Eita Jesus, que lindo. Deita o azeite em todos aqueles vasos. Depois a parte o que estiver cheio. Versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam vasos e ela os enchia. Versículo 6. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse seus filhos, traze-me ainda um vaso. Porém ele se disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Glória a Deus. Aquilo que você imagina é pouco. Quando você tem a presença, Deus vai te dar além. A nossa visão é limitada. A visão dela era pagar aquela dívida, porque os filhos dela iam embora, iam ser escravos. Mas o que Deus tinha para ela era além da visão dela. Glória. O que Deus tem para mim, aleluia. O que Deus tem para mim, para você, é além do que a gente pensa. Graças a Deus. Santo Deus. Você crê na Isaias 2? Recebe. A glória de Deus. Recebe. Eu creio. Recebe. Vira uma pessoa que está do seu lado e diga assim, vai ter Isaias 2. Recebe, igreja. Aleluia. Aleluia. É muito azeite. Oh, aleluia. Aleluia. É muito azeite, Thiago. Aleluia. Thiago, vai lá pegar mais vaso, Thiago. Está transbordando. Oh, aleluia. Glória a Deus. Está transbordando, igreja. Aleluia. Aleluia. Versículo 7. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverem do resto. Queridos, era muito mais do que aquela dívida. Meu Deus. Quando a presença de Deus, ela enche a nossa vida,
ela enche a nossa casa. Deus tem muito mais do que a gente quer, do que a gente pensa, do que a gente quer para amanhã. Sim. Porque hoje você vai dormir e amanhã você vai desejar cumprir algo. Eu tenho isso para resolver amanhã. Só que a presença do Senhor vai te encher, que você vai resolver todos os teus problemas e vai transbordar. Glória a Deus. Buscar primeiro o reino. É o reino de Deus. Buscar primeiro o reino e toda a sua justiça. Qual que é a justiça? É a presença. E o resto, o restante, é o que sobra. Deus tem muito mais. Muito mais. Oh, aleluia. 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 Então veio ela e fez saber. É tão importante quando a gente profetiza algo na vida de alguém e a pessoa chega para contar. Não é assim, pastora? É tão lindo o testemunho. Isso é um testemunho. Ela vai contar o testemunho dela para ele. Olha aí. É tão lindo. Fala para a pessoa que está pertinho de você, fala assim, você vai contar o seu testemunho. Está testemunhando. Eita glória. Você vai contar seu testemunho. Graças a Deus por isso. A presença do Senhor, ela é transformadora. A presença do Senhor, ela enriquece as nossas vidas. Ela muda o nosso caráter. Sim. Ela muda a forma de pensar. Ela faz mudanças. Eu conheci um pastor, na época da igreja, quando eu me converti, que ele usava muito álcool, muita droga, ele batia na sogra. E ele batia muito na sogra dele. E a sogra dele nunca, mulher de Deus, nunca disse para a filha se separar dele. Falava para ela, ora para o teu marido. E ele chegava na casa da sogra e batia na sogra. E ele era pastor naquele momento. E eu achava ele uma bênção, amoroso, aquela pessoa de amor. E ele chegou um dia para mim e falou, você sabia que eu batia na minha sogra? Sabe o que me curou? Foi a transformação do Espírito Santo de Deus. Queridos, a presença de Deus, ela é transformadora. A presença de Deus, ela muda o nosso caráter, ela muda o nosso pensar. E é muito importante a gente pedir para Deus essa mudança, porque lá no início da palavra, ela chegou para o homem de Deus, ela chegou para Eliseu, porque ela disse, o meu marido era um homem de Deus. Eu vejo na igreja muitas vidas sendo transformadas. E eu fico feliz por isso, porque essas pessoas têm filhos, pastor. E a gente está deixando um legado para os nossos filhos. Meu Deus. Nós estávamos comendo, né, Thalita? E meu esposo falou que ele estava num bar bebendo. E aí viu o João Lucas parado do outro lado com a bicicleta olhando para ele. Não foi? Ele falou, eu não posso mais ficar aqui nesse lugar, porque meu filho está me vendo. E aí foi quando ele tomou uma decisão de servir o Senhor. Olha aí. É Glória forte. a Deus. A presença, foi ele? Não. O que incomodou ele? A situação. Porque o Espírito Santo, ele incomoda quando a gente faz algo errado, viu? O Espírito Santo, ele incomoda. Silvana, você fez algo que não está certo. Silvana, você fez algo que não é legal. O Espírito Santo incomoda, porque a presença dele não se junta com o pecado. Verdade. Quando Jesus, ele está na cruz, que ele se lamenta por Deus ter virado as costas para ele. Por quê? Porque o pecado do mundo estava sobre ele. Não é isso? Queridos, a presença de Deus é transformadora. E a presença de Deus, ela pode fazer muito mais do que a gente imagina. Muito mais.
Eliseu podia ter dado dinheiro para aquela mulher? Podia, mas não. Ela vai ter a presença de Deus. Eita, coisa linda. Glórias a Deus. Ela vai ter azeite derramando. Ela vai ter azeite sobrando. Aleluia. E a vida deles serão transformadas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Glória a Deus, aleluia.